aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. No Evangelho de João, não, 1 João, no primeiro, né, a partir do capítulo 1, Deus é a luz e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Eu vou ler esses versículos, que a palavra de Deus ela fala muito conosco. Você sabia que tem gente que não consegue muito ler a Bíblia porque às vezes dá sono, às vezes fica cansado, o inimigo coloca impedimento para não ler a Bíblia. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, né? Mesmo lida, vamos ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que vai fazer a gente se renovar na presença de Deus. E essa mensagem dele ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas. Deus é a luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós andamos com Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, né? Porque todos nós temos aquela tendência pecaminosa. Lembra quando Jesus estava no jardim do Getsemane, em que os discípulos, ele estava prestes para ser crucificado, e ele foi no jardim do Getsemane para orar. Ele falou: vamos até ali, vou até ali orar. Vocês ficam aqui orando, vigiando comigo. E quando Jesus volta, eles estavam adormecidos. E ele foi de novo, voltou de novo, e os discípulos estavam adormecidos. E o Senhor disse para eles: não podeis orar nem uma hora, vê lá, uma hora comigo, uma hora de oração. Tem gente muitas pessoas que não conseguem ainda orar uma hora com Jesus. E às vezes, e Jesus disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor, Ele sabia, né, que a carne do ser humano é fraca. Então muitas vezes você está caminhando na presença do Senhor, andando na presença do Senhor, mas muitas vezes dá uma escorregadinha, porque o pecado, né, às vezes tudo começa na mente, viu, irmãos? Tudo começa na mente, no pensamento. Você imagina aquela situação e acaba fazendo aquilo que, mas eu não posso fazer isso, né? Mas eu não vou fazer. Então muitas vezes você fala assim: eu não posso e eu não vou fazer. Mas como a carne é fraca e você continua pensando naquilo, aí você acaba agindo sem pensar e pecando contra Deus, né? Ou seja, você acaba sofrendo as consequências do seu erro. Mas por quê? Porque a força do pensamento, irmãos, a força do pensamento é uma coisa incrível, faz a gente agir de maneira tremenda, né? Assim, cometer erros. Então, alimentando, que nem mesma coisa que está dizendo aqui, ó, no livro de Gênesis, explica claramente isso aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, né? Ou seja, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E para você dominar esse desejo pecaminoso, então você tem que trabalhar na sua mente, porque é da mente que faz você agir errado, né? Porque você, eu, né? Nós somos seres humanos, somos todos sujeitos a isso. Então temos que controlar a nossa mente, ter a mente de Cristo, né? Ele mesmo diz: ter a mente de Cristo, para não cair em tentação. E aqui, ó, no versículo 8 diz: a confissão do pecado e o perdão de Cristo. Olha, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós, né?
Por isso que todos os dias nós temos que ter um encontro com Deus, pedir a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, né? Porque nós necessitamos disso todos os dias. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que nós não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Então, aqui a palavra do Senhor, que nós confessarmos, né? Se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, grande é a misericórdia do Senhor para conosco. Grande, né? É a misericórdia do Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. O que nós temos que fazer? Nos humilhar diante de Deus e pedir a sua graça e o seu perdão, né? Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, a palavra de Deus não está em nós, e a mentira também, né, não é de Deus. No capítulo 2 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Olha que maravilha! Nós temos um advogado gratuito para a nossa salvação, com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é justo e Ele é o nosso advogado fiel, né? Que nos ajuda, né, a nós adquirirmos os pecados. Lá em Provérbios, o Senhor, né, que deu sabedoria a Salomão, e ele escreveu: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Foi uma ocasião que Salomão estava ali, né, e um servo dele, que se tornou espião, confessou, né, o seu erro, a sua traição diante do rei, e o Salomão falou: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele achava que ele já ia ser morto, né? Mas Salomão perdoou ele, né? E aqui na palavra de Deus está dizendo, e ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo, né? Porque Jesus Cristo, ele veio para salvar todo mundo, mas nem todos querem. Então, se você aceitou Jesus, se você quer, ou se você ainda não aceitou, você está ouvindo a palavra de Deus e quer, você é um bem-aventurado, né? Porque o Senhor, ele veio para todo mundo, mas a salvação é individual e também ela é voluntária, né? Você não é obrigado, é-lhe oferecido o caminho da salvação, é-lhe mostrado o caminho da salvação. Se você quiser, essa é a palavra de Deus, né? Eu lembro do pastor Antônio Pereira, que ele sempre dizia: se você quer, essa é a palavra de Deus. Se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus e pronto, acabou. Ela continua, ela não vai mudar. E a salvação é essa: você tem que abrir o seu coração, entregar os seus caminhos ao Senhor, e Ele vai transformar a sua vida, né? Conforme a palavra de Deus aqui está dizendo. Amém? Então, que nós, né, que somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, temos a oportunidade todos os dias para vencer o mal que tem assolado o mundo, né? Tem assolado muitas pessoas. Então, vamos orar, buscar a Deus e agradecer a Deus, porquanto o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.